Você já ouviu falar do homem mais rico que já existiu na face da Terra? Se ele fosse vivo hoje, seria comparado a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou até mesmo aquele sheik da Arábia que tem a condição de construir uma ilha no meio do mar, ou até mesmo levantar uma cidade no meio do deserto. Estou falando nada mais, nada menos do que Salomão, o filho do rei Davi, tão conhecido na Bíblia, tão conhecido pelo povo de Israel. Salomão era tão rico, mas tão rico que na época dele a prata era desvalorizada. Ninguém usava prata, era como se fosse pedra no meio do caminho, porque o garfo, a colher, os copos eram feitos todos de ouro, porque ouro sobrava, ouro tinha em abundância. O trono de Salomão era um trono de marfim, coberto de ouro, e em cada degrau do trono dele havia um leão, uma escultura de leão. Então você pode perceber que Salomão ele gostava de ostentar, de mostrar a sua riqueza. Pois bem, então neste vídeo eu vou mostrar a você 4 coisas que Salomão fez que proporcionou ele ter essa riqueza toda e que você pode colocar em prática na sua vida também. Mas antes de eu começar a falar, já dá um like aí, já contribui para que o YouTube divulgue este vídeo para outras pessoas. E a primeira coisa foi pedir sabedoria. Ele buscou o conhecimento. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, nós observamos que Salomão teve uma experiência com o Senhor. Através de um sonho, o Senhor apareceu a Salomão e perguntou o que é que ele desejava, que o Senhor iria atender o seu pedido. E Salomão pede sabedoria para administrar o povo de Israel. O Senhor ficou muito feliz com este pedido de Salomão. Por quê? Porque ele poderia pedir uma vida longa, ele poderia pedir a morte dos seus inimigos, ele poderia pedir riqueza, poderia pedir várias coisas, mas ele pediu sabedoria. Ele estava querendo ter um relacionamento maior com o Senhor. Ele queria que o Senhor fizesse parte da sua vida, das suas decisões. Lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é ter medo do Senhor, e sim considerá-lo em suas decisões, seguir os seus mandamentos, colocar em prática na sua vida. E Salomão decide fazer isso. Ele decide conhecer mais acerca de Deus. Deus ele se agradou deste pedido de Salomão. Tanto é que Deus não deu apenas sabedoria a ele. Deu riqueza, deu honra, deu vários dias de vida e deu paz em todo o seu império. Então Salomão buscou sabedoria e é isso que você pode colocar em prática na sua vida. Hoje você pode perguntar, mas como é que eu consigo sabedoria? Deus vai se apresentar para mim, Deus vai falar comigo. Deus já fala com você através da palavra de Deus. E eu tenho um segredo aqui especial para você. Se você quer ter uma sabedoria parecida com a sabedoria que Salomão teve, saiba que Salomão escreveu boa parte de 3 livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia durante um mês. Você terá lido o livro de Provérbios por inteiro. Faça isso durante um ano. Leia 12 vezes o livro de Provérbios, que eu tenho certeza que ao final do ano você terá uma clareza maior com relação às suas decisões, escolhas financeiras, escolhas para a sua vida, e você será uma pessoa próspera. Busque a sabedoria. Então vamos à segunda coisa que Salomão fez que lhe proporcionou toda esta riqueza. A segunda coisa que Salomão fez foi estruturar a arrecadação de impostos. Está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 7, onde ele institui 12 províncias na nação de Israel, e cada uma dessas províncias ele coloca um líder distrital, ou seja, colocou uma pessoa para administrar e ficar responsável de arrecadar aquele imposto e mandar para a capital, mandar para suprir as necessidades da monarquia. Então, cada uma dessas províncias, cada uma dessas regiões ficava responsável por suprir as necessidades da monarquia durante um mês. Um mês era uma, o outro mês era outra, e quando ele fez isso, ele criou uma previsibilidade de arrecadação, podendo fazer um planejamento de longo prazo, grandes construções, como ele fez a do Templo de Jerusalém, como ele construiu o seu palácio, que por sinal ele passou 13 anos construindo o seu palácio. Tudo isso através de uma organização
financeira. E como você pode colocar em prática isso na sua vida? Organize o seu orçamento. Se você hoje ganha 1.500 e não consegue pagar todas as suas contas, e você pensa, não, eu preciso ganhar mais para poder me organizar. Não, você precisa primeiro se estruturar, organizar, entender para onde está indo o seu dinheiro, quanto você está gastando, quanto você está ganhando de fato, para depois você buscar um crescimento patrimonial ou uma diversificação de fontes de renda. Recapitulando, Salomão, ele primeiro buscou o conhecimento, a sabedoria, e em segundo lugar, ele estruturou a sua casa, o seu trono, a sua monarquia. E agora vamos à terceira coisa que Salomão fez. Foi alianças comerciais. Lá em 1 Reis, capítulo 5, mostra que ele tinha uma aliança muito forte com o Irão, rei de Tiro. Por mais que Salomão fosse sábio, inteligente, rico e poderoso, ele entendia que dependia de outras pessoas também, que ele não ia conseguir fazer tudo sozinho. E Irão forneceu a Salomão muita madeira. Além de fornecer madeira, forneceu homens habilidosos para trabalhar com madeira. E isso ajudou na construção do templo, ajudou na construção do seu palácio e ajudou na construção de cidades estratégicas, que nós vamos ver lá na frente como essas cidades beneficiaram Salomão. Então ele entendia que precisava de parcerias comerciais para poder ter um crescimento financeiro. E hoje você pode até ser muito bom em alguma área, especialista em determinado setor, mas você precisa entender que para que você tenha um crescimento patrimonial, para que a sua empresa possa progredir, você precisa fazer sociedades, você precisa fazer parcerias, você precisa adquirir o conhecimento de outras pessoas, da ajuda delas, porque você pode ser bom em um setor, mas outra pessoa é melhor em outro, e você precisa admitir isso. Às vezes nós não queremos admitir. Eu sou muito bom, de repente eu não preciso da ajuda dessa pessoa, ou nós não queremos pagar pela ajuda daquela pessoa, ficamos nos segurando, não é? Nos apertando, querendo resolver tudo sozinho. E Salomão, com toda a sua sabedoria, ele já mostra que é importante a presença de outras pessoas na nossa vida, principalmente se você é empreendedor. E o texto diz aqui que Salomão deu 20 cidades da Galileia para Irão em troca de toda a ajuda que ele recebeu de Irão. E mostra também que Irão presenteou Salomão com 4.200 quilos de ouro. Eu acredito que isso era um padrão de presente que Salomão recebia, porque a rainha de Sabá também presenteou Salomão com 4.200 quilos de ouro, além de muitas outras coisas, muitas especiarias. Então você precisa se associar a outras pessoas para que você tenha um crescimento patrimonial. Amém? Então vamos para a quarta e última coisa. Você buscou a sabedoria primeiro, depois você estruturou a sua casa, agora você busca parcerias comerciais e a quarta coisa que Salomão faz é diversificar as suas fontes de renda. Eu falei que Irão ajudou muito Salomão com madeira e com essa ajuda Salomão construiu 3 cidades ou estruturou 3 cidades, que foi Azor, Megido e Gezer. Essas cidades ficavam em pontos estratégicos da nação de Israel, que controlava toda a rota comercial. Tanto ajudava para proteger os comerciantes de Salomão, como cobrar impostos dos comerciantes de outras nações. Eles cobravam pedágio toda vida que aqueles comerciantes passavam por ali, eles cobravam uma quantia. Então ele estava controlando todo aquele território, toda aquela extensão da nação de Israel, cobrando tributos. Outra coisa que Salomão fez foi construir navios, e com esses navios ele viajou por vários países diferentes, arrecadando ouro, prata, animais silvestres, aves, e todo esse material, quando chegava em Israel, ele negociava com outras nações também. Outra fonte de renda que Salomão tinha era através do comércio com o Egito, onde ele pegava carros de guerra, onde ele pegava cavalos e vendia para outras nações. Então perceba que Salomão tinha várias fontes de renda, tanto no mar, como na terra, como importando e exportando material. Se alguma dessas coisas desse errado, Salomão continuaria sendo aquela pessoa próspera, ele continuaria sendo rico. E porque Salomão foi tão bem-aventurado,
Por que que ele foi tão abençoado? Porque todos os empreendimentos que ele fez deram certo, com a bênção de Deus. Deus prometeu que iria abençoá-lo e todos os empreendimentos deram certo. Perceba que Salomão, ele arrecadava por ano 23.300 quilos de ouro. Isso fora o que os mercadores pagavam de impostos. Isso era só o imposto que ele arrecadava da nação de Israel. Samara, quanto é que está um quilo de ouro hoje? 600 mil reais. Olha aí, cerca de 600 mil reais, apenas um quilo de ouro hoje, nos dias atuais. Salomão naquela época já arrecadava 23.300 quilos de ouro por ano. Perceba que é muito dinheiro. Salomão ele foi tão bem sucedido que no final da sua vida ele começou a dar até consultoria, a dar até palestra, digamos assim. Lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 24, diz que gente de todos os povos vinham até Jerusalém para ter consultoria, para ter uma audiência com Salomão. E eles traziam muitos presentes porque queriam conversar com ele, queria a sua opinião com determinados assuntos comerciais. Temos o exemplo da rainha de Sabá, que veio conversar com Salomão e percebeu toda a sua grandeza, toda a sua sabedoria, até da maneira que os seus servos se vestiam. E ela trouxe vários presentes. Não somente isso, ela fez um acordo comercial. Ela saiu dali com um acordinho pronto. Então essas lições é de uma maneira resumida o que Salomão fez, que lhe proporcionou ter uma vida de prosperidade e riqueza. Apenas 4 lições para recapitular uma última vez, fique na sua memória e você coloque em prática na sua vida. Ele buscou a sabedoria, ele buscou o conhecimento, estar com o Senhor na sua vida. A segunda coisa, ele estruturou a sua casa, organizou os impostos, organizou os seus gastos. A terceira coisa, ele fez alianças comerciais, ele buscou outras pessoas que tinham um conhecimento específico. E a quarta coisa, ele diversificou os seus investimentos, a sua fonte de renda. E você também pode colocar em prática essas lições na sua vida e você verá a consequência, você terá uma vida próspera. Amém? Se gostou desse vídeo, já compartilha com outra pessoa. Se você ainda não é inscrito, meu irmão, neste canal, já está na hora de se inscrever. Amém? Então fique conosco para outros vídeos. Que Deus continue abençoando a sua vida.